Olá, eu sou a professora Tânia e a partir de hoje nós faremos vários estudos a respeito da disciplina de Química. Quando você vai ao supermercado, você enxerga a grande variedade de produtos expostos nas prateleiras. Produtos alimentícios, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza. Graças à Química é que nós hoje temos acesso a todos esses produtos, que vêm a facilitar a nossa vida diária, o nosso cotidiano. Pois bem, e por falar em Química, você sabe o que é Química? E como a Química surgiu? E mais ainda, qual é o objeto de estudo da Química? A Química é um ramo da ciência. Ciência significa conhecimento. Isso quer dizer, então, que a Química ela é um ramo da ciência, é um ramo do conhecimento, que se preocupa em estudar a matéria e as suas transformações. A matéria no que diz respeito à sua composição. Por exemplo, como é composta uma molécula de água? Ou do que é feito um grão de feijão? E até mesmo do que é feito o colchão onde você dorme todos os dias. Além da Química se preocupar com a composição da matéria, ela se preocupa também com as transformações que esta pode vir a sofrer. Por exemplo, a queima de um pedaço de papel. A queima de um pedaço de papel é uma transformação química. Você já queimou papel alguma vez? E você sabia que queimando papel você estava fazendo uma reação química? Pois bem, vamos então até a bancada e vamos fazer esse pequeno experimento e vamos verificar o aparecimento das substâncias. Veja, o papel é formado por celulose, substância que faz parte da composição da madeira. Aqui nós temos um isqueiro. O isqueiro será a nossa fonte de energia. Então vamos lá. Esse experimento você já deve ter feito em casa ou já viu em algum lugar. Na verdade, essa reação só acontece por causa da presença do oxigênio no ar. Além da queima que nós estamos enxergando e da transformação do papel em cinzas, nós podemos perceber também a presença de fumaça. Essa fumaça nada mais é do que o gás carbônico que está sendo liberado. Junto com ele, algumas gotículas de água que nós chamamos de vapores de água. Lógico, nós não podemos enxergar, mas nós sabemos que estão presentes. Graças a quê? Graças a vários estudos que já foram feitos a respeito da química. Então, nós podemos enxergar aqui que o papel se transformou em cinza. Uma substância completamente diferente daquela que tínhamos antes da reação química. Agora, eu convido você para assistir a uma enquete que nós fizemos. Perguntamos a algumas pessoas o que elas acham a respeito da química, o que é a química e o que a química estuda. Então, vamos ver. Para você, o que significa química? Química? Ai, eu não sei explicar. Química é uma disciplina muito importante. Química significa tudo que eu acho que tem a ver muito com poluição. Coisas que prejudicam, às vezes, o meio ambiente. É a ciência que estuda a composição da matéria. Eu acho muito perigoso. As pessoas tinham que cuidar mais com isso. Acho muito importante isso. Mas tem muita gente que não liga, né? Tá vendo ali o perigo na sua frente e tá nem aí com o perigo. Acho que tinha que ser mais cuidadoso. A química tem tanto significado, pode ser química entre pessoas, químicas de estudo, científica, tem uma série de definições para a química, então é complicado. Podemos perceber que apesar dos esforços dos químicos e dos professores de química, as pessoas ainda têm uma ideia errônea a respeito do que é a química. Muitas vezes, pela falta de informação e pela falta de oportunidade em estudar o que é a química. Geralmente, a química é associada a coisas ruins, como, por exemplo, poluição e bomba atômica. Bom,
vamos ver agora uma segunda enquete, onde nós perguntamos se as pessoas sabem como a química se aplica no seu dia a dia. Vamos ver. No meu dia a dia, sei lá. Química. A química você pode usar em cosméticos, em tintura, em cremes, na parte de maquiagem, tudo envolve uma química. Até a própria alimentação da gente também, né? Os produtos que a gente compra, a gente tem produtos químicos, né? Isso, o próprio refrigerante também. Até um suco tem produto químico. Praticamente não tem nada, fala, o sabor é artificial, é tudo artificial, né? Não tem nada, né? Não tem nada natural. Nos refrigerantes também tem química, nos doces tem química. Que mais que tem? Que mais que vai química? Shampoo, batom, creme, tudo. Infelizmente, as pessoas ainda têm ideias distorcidas do que significa a química. Para muitos, são apenas compostos que compõem os seus alimentos e que possam vir a fazer mal ao seu organismo. Mal sabem elas que a química é muito mais do que apenas compostos que podem fazer mal à sua saúde, mas a química é essencial à vida e é essencial principalmente ao nosso conforto diário. E você sabe como foi que a química surgiu como ciência? É lógico que nós não podemos precisar uma data, dizer a química surgiu no ano tal, no século tal. Por volta do século XVII, é que nós já temos alguns escritos de que os egípcios já se utilizavam de algumas técnicas que hoje nós também utilizamos. Por exemplo, eles já faziam os seus utensílios domésticos de argila e cerâmica. Além disso, também já sabiam fazer o vinho e a cerveja. E uma técnica que até hoje nós não sabemos, mas eles mumificavam os seus mortos. A química teve o seu início, então, com o pensamento dos filósofos. Os filósofos foram os primeiros a quererem estabelecer a química como uma ciência. Além disso, logo após os filósofos, nós temos os alquimistas. Os alquimistas, nós podemos dizer que foram os primeiros químicos da humanidade. Os alquimistas tinham duas intenções. A primeira delas era transformar qualquer metal em ouro. Eles já sabiam das utilidades do ouro, já sabiam que o ouro não se oxida facilmente, sabiam que o ouro pode ser maleável, pode ser transformado em lâminas. Então, era desejo dos alquimistas transformar todos os metais em ouro. E além disso, eles também tinham uma procura e um desejo muito grande de encontrar o elixir da longa vida. O que seria o elixir da longa vida? Seria um líquido que garantiria à pessoa que o ingerisse a vida eterna ou vida longa. E além disso, seria um líquido que curaria todos os males, todas as doenças dessa pessoa. É lógico que os alquimistas não chegaram a nenhuma dessas conclusões, infelizmente. Mas hoje a química, ela procura não o elixir da longa vida, mas procura, através dos remédios, sanar essas necessidades fisiológicas que nós temos no nosso dia a dia. Mas a transformação de metais em ouro, isso também foi impossível de acontecer. Mas foi graças a esses alquimistas, a esses pioneiros da química, que hoje nós temos técnicas e equipamentos que foram desenvolvidos há muitos anos atrás e que hoje nos servem de base para os experimentos que fazemos atualmente. Então agora vamos recapitular. Então a química é o estudo da matéria e suas transformações. Ou seja, ela estuda a composição da matéria e como uma substância pode se transformar em outra substância. Nós também vamos ver hoje que a química
ela tem 3 grandes subdivisões. Nós podemos dividir a química em química geral, química inorgânica ou química orgânica. A química geral é a parte da química onde se estabelecem conceitos básicos, conceitos estes que mais tarde vão auxiliar a entender a outra parte da química, que nós chamamos de química mineral ou química inorgânica. Então, a química mineral ou inorgânica, ela é utilizada como ferramenta para explicar o mundo que nos cerca. A química inorgânica, ela estuda alguns fenômenos que nós descrevemos da seguinte maneira. Estudamos a cinética química, que é a velocidade das reações químicas, como essas reações ocorrem e o tempo que elas levam para se transformar, no caso, uma substância em outra substância. Além disso, a química inorgânica estuda também a radioatividade e outros conteúdos pertinentes a esta ciência. A química orgânica, ela é a química que estuda exclusivamente o carbono e os seus compostos. Então, o átomo de carbono é o grande articulador da química orgânica, porque ele possui 2 propriedades básicas e importantes. A primeira delas é a tetravalência. O que seria a tetravalência? É a possibilidade que o átomo de carbono tem de fazer 4 ligações com outros elementos químicos, possibilitando uma variedade de compostos. E a segunda propriedade do átomo de carbono é aquela que nós chamamos de encadeamento, onde os átomos de carbono se ligam uns aos outros, formando as cadeias carbônicas. A química tem uma gama enorme de compostos, facilitou em muito o nosso dia a dia. Mas apesar disso, existem ainda alguns mitos e alguns chavões que cercam a palavra química. Vamos ver alguns. Quem não ouviu falar que apenas substâncias naturais é que fazem bem à nossa saúde? Ou que substâncias totalmente artificiais são nocivas ao nosso organismo e ao nosso corpo, não podemos ingeri-las? E até mesmo que o refrigerante está cheio de química, não tome o refrigerante. Então vamos elucidar alguns pontos. A folha da cocaína é uma substância natural e não existe algo mais cancerígeno do que a cocaína. Além disso, você sabe que a aspirina, ela é uma substância utilizada para curar dores de cabeça e, além disso, ela previne doenças cardíacas e é um produto 100% artificial. E o refrigerante, ter muita química, é lógico, o refrigerante é composto por muitas substâncias químicas. Essas substâncias químicas são compostas por elementos químicos e os elementos químicos nada mais são do que átomos. Átomos que nós estudaremos aqui, na nossa aula em Química. Muito bem, depois dessas explicações, agora nós vamos ter um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho, já já. Até lá então! Voltando então do nosso intervalo, nós vamos continuar estudando sobre a química. Como nós já vimos, a química faz parte do nosso dia a dia. Hoje, nós vivemos na dependência da química, porque transformações estão ocorrendo ao nosso redor, na natureza e inclusive no nosso corpo. Mesmo sem saber o nome das substâncias que estão presentes no nosso organismo, nós sabemos que elas interagem entre si, proporcionando os nossos movimentos,
os nossos pensamentos e as nossas sensações. Vamos pensar no sangue, por exemplo. O sangue possui em sua composição muitas substâncias. Dentre elas podemos citar a água, a ureia, o colesterol, a glicose e as gorduras. Todos esses termos são muito comuns à química. Além disso, nós também podemos observar a grande presença da química nos nossos hábitos de higiene. Os nossos hábitos de higiene podem ser feitos corretamente porque nós utilizamos produtos fabricados por uma indústria química. Vamos dar alguns exemplos. O sabonete é formado por ácidos graxos, por hidróxido de sódio e também por essências e por corantes. Além do que, existe água também na sua composição. A pasta dental também possui alguns produtos químicos, por exemplo, bicarbonato de sódio, essência, o corante e até mesmo o sabor da pasta também é devido a um produto químico. A água também um dia passou por um processo de tratamento. Nela foram adicionadas muitas substâncias químicas. Por exemplo, o flúor, que nos ajuda a combater as cáries. E além disso, durante o processo de tratamento, qualquer bactéria ou qualquer ser que poderia existir dentro da água foi eliminado através das substâncias que foram adicionadas pouco a pouco durante o tratamento da água. Em tudo, nós podemos ver a grande parcela da química, desde os nossos hábitos de higiene, até mesmo no momento em que nós estamos fazendo a digestão de um alimento. Então agora vamos falar um pouco sobre a nossa vestimenta, sobre as roupas que nós utilizamos. Você sabia que a química está presente até nas roupas que nós vestimos? Seja tecido natural, feitos de algodão, feitos de lã ou de seda, ou até mesmo tecidos sintéticos, por exemplo, o nylon, o dralon, o poliéster. Todos estes tecidos são formados por fibras e essas fibras, por sua vez, são formadas por substâncias químicas. Então perceba que a química está presente inclusive na roupa que você veste. Vamos ver agora mais uma aplicação da química. Até mesmo os alimentos que nós ingerimos, sejam eles de fonte natural ou artificial, também estão cheios de produtos e substâncias químicas. Vamos dar alguns exemplos. As frutas, por exemplo, as frutas são formadas basicamente de água, vitaminas, proteínas, açúcares. Todas essas substâncias que o nosso organismo necessita para realizar as suas atividades diárias. Além disso, existem alimentos que nós podemos dizer que foram fabricados de origem, então, artificial. Por exemplo, o pão que nós comemos todos os dias. O pão, ele passa por uma transformação química quando a ele é adicionado o fermento, porque sem o fermento não pode haver o crescimento do pão. E o crescimento do pão nada mais é do que a liberação de gás carbônico. Veja, a química, ela está muito mais próxima de você do que você pensa ou do que você pode imaginar. Pense na comodidade que você tem quando você é transportado de um lugar para o outro dentro de um automóvel, ou quando você faz uma viagem de avião. Tudo isso só é possível porque o combustível que move esses aparelhos são gasolina, querosene, óleo diesel, produtos que nós obtemos a partir do petróleo. Além disso, nós temos também o álcool que nós retiramos da cana-de-açúcar. E por falar em petróleo, você sabe o que é o petróleo? O petróleo, ele é resultado da decomposição da matéria orgânica. Então, foram restos de animais e vegetais que entraram em decomposição e, através dos milhares de anos,
foram se transformando naquela substância líquida, escura, que hoje nós conhecemos como petróleo. E dele podemos tirar muitos subprodutos, os quais nós vamos mostrar então aqui. Veja, nós temos aqui sobre a bancada inúmeros produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia e que vêm exatamente da matéria-prima que o petróleo nos fornece. Vamos ver o primeiro aqui. Nós temos então um CD. O CD, objeto que você utiliza para ouvir as suas músicas, assim como também o disco de vinil foi largamente utilizado, ambos feitos de plástico, substância essa que nós retiramos do petróleo. Além desse tipo de plástico, nós temos outros tipos de plástico, como o teflon, por exemplo. O teflon é uma substância que é aplicada em cima dos metais. Essa substância, nós podemos dizer, é um plástico resistente a altíssimas temperaturas. Por isso, os seus alimentos, eles não ficam mais grudados na sua panela, não. Quando você faz o seu alimento, o plástico, que é o teflon, serve como uma película, separando então o alimento da parte metálica da sua panela. Além disso, é muito mais fácil fazer a higiene de um material como este. Além do teflon, nós temos também outros tipos de materiais que são muito comuns no nosso dia a dia. Por exemplo, essa pequena esponja. Essa esponja é feita de uma substância que nós chamamos poliuretanas. As poliuretanas estão presentes no sofá da sua casa, no estofamento do seu automóvel ou até mesmo numa esponja que você pode utilizar para lavar a sua panela de teflon. Fora isso, temos também utensílios domésticos feitos também de plástico. Ora, quem não tem um desses apetrechos em sua cozinha, serve para você guardar os seus alimentos. E além disso também, a química revolucionou o nosso cotidiano no que diz respeito aos remédios. Nós temos aqui os frascos que envolvem esses produtos químicos, que envolvem esses remédios. Também todos são produtos vindos do petróleo. E mais do que isso, o próprio produto que o frasco contém, no caso, o próprio remédio. Os remédios, eles foram criados em laboratório para tentar amenizar o sofrimento humano, as dores e as doenças que nós contraímos. Ora, se não fosse a indústria farmacêutica, jamais teríamos essa variedade de remédios que servem para tentar amenizar ou até mesmo curar algumas doenças que nós adquirimos, como a gripe, como o resfriado, como o cachumba e outras tantas doenças. Antigamente, sabia-se que não havia remédio para a sífilis, mas graças aos antibióticos e às vacinas, hoje já sabemos que a sífilis pode ser facilmente curada. Esperamos também que logo a ciência possa trazer um medicamento que venha a sanar de uma vez por todas o grande mal que afeta o mundo, a AIDS. Então, estamos no aguardo. Vamos falar agora sobre os fertilizantes. Os fertilizantes são substâncias utilizadas para melhorar a qualidade da terra. Antigamente, tinha-se uma pequena produção de alimentos. Hoje, a agricultura, lançando mão das alternativas que traz o fertilizante, pode produzir uma gama muito maior de produtos e num pequeno espaço de tempo. Além dos fertilizantes, a química também produziu os pesticidas, que auxiliam no combate às pestes da lavoura dentro da agricultura. Além disso, o homem, com a química, transformou muito o ambiente e o mundo em que nós vivemos. Essa transformação, muitas vezes, não foi benéfica pelo mau uso ou por não saber utilizar corretamente os produtos químicos. Por isso, nós temos agora que falar sobre a poluição.
Infelizmente, nós não podemos deixar de citar que até mesmo dentro da agricultura existe a poluição. O DDT é um ótimo inseticida. Ele é excelente no combate aos insetos das lavouras. Porém, ele se acumula nos lençóis freáticos, ele é absorvido pelo solo e o DDT dificilmente pode ser retirado do solo e da água. Portanto, até daqui muito tempo, nós ainda vamos saber da presença do DDT na água e no solo. Além disso, até mesmo na Antártida, já se sabe que existem pinguins contaminados pelo DDT. Isso é poluição. Isso é o mau uso que o homem faz muitas vezes da química. Outro fator de poluição que nos preocupa muito também é aquele resultado da queima dos combustíveis dos nossos automóveis. Sabemos hoje que eles provocam a chuva ácida. É lógico que essa poluição está sendo controlada dentro do possível, mas não é apenas esta poluição que nos preocupa, mas aquela que vem dos grandes vazamentos de combustíveis. Esses vazamentos causam danos irreparáveis à natureza, ao solo e aos lençóis freáticos que nós temos. Pois bem, a química também causa alguns problemas pela falta de gerenciamento, pela falta da administração correta do uso dos seus produtos. Por isso, a reciclagem é um assunto tão atual. Reciclar significa reutilizar um material que outrora já tenha sido utilizado. Nós podemos reciclar quase todos os materiais, quase todos os objetos do nosso dia a dia. Porém, ainda não o fazemos de todos. Algumas empresas já sabem da necessidade de reciclar. Então, eles fazem uma parceria com a comunidade. As crianças das escolas, os alunos, recolhem esses materiais, latas de alumínio, garrafas plásticas. E quando se tem um montante desses materiais, eles são trocados por objetos de uso da escola. A química nos trouxe facilidades para o nosso dia a dia. Porém, o uso excessivo de produtos químicos nos deixou o ar mais poluído, a água das praias, a água dos rios muito mais poluída. E também a natureza ficou repleta de objetos que outrora não faziam parte da sua paisagem. A partir de todos esses exemplos que nós vimos e que nós discutimos, nós chegamos à conclusão de que a química faz parte do nosso cotidiano, de que nós estamos envolvidos pela química e por suas transformações. A química não é mais uma ciência isolada, mas é uma ciência que está inserida no meu e no seu cotidiano. A minha dica de hoje é que você procure mais informações em jornais, em revistas, sobre a reciclagem do lixo. O que é que o mundo, o seu país, o seu estado e até mesmo a sua cidade está fazendo para resolver o problema do acúmulo do lixo na natureza? Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Para a próxima aula, vá se preparando. Vamos estudar o que é matéria e energia. Estudaremos também o que é o átomo, o elemento químico e como o elemento químico pode formar as substâncias químicas. Espero você e até lá! Na aula de hoje, a professora Tânia nos explicou o que é química e qual seu objetivo de estudo. Aprendemos hoje que a química é a ciência que estuda a matéria, a sua composição e as transformações que essa matéria pode vir a sofrer. Observamos as subdivisões existentes na química e sua organização. Estudamos também que a química se subdivide em 3 grandes grupos:
a química geral, a química inorgânica, também chamada de química mineral, e a química orgânica. E além disso, vimos também quais foram os caminhos trilhados pelos alquimistas para chegarmos aos conhecimentos que temos até hoje. Aprendemos que a química não é uma ciência isolada, mas que ela está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, porque o nosso mundo é cheio de transformações. Bons estudos e até nosso próximo encontro.